Vamos aqui acompanhar esse estudo, né? Que fala sobre o pecado. E aqui começa dizendo: o pecado tem 3 fases. A primeira fase, a fase da carne. Observa, deseja, imagina, alimenta, pensa, somente em se satisfazer. Aqui a pessoa pode parar e evitar tudo o que a carne pede. Caso contrário, o pecado vai envolver a carne e vai aumentar a sua força para passar para a próxima etapa ou próximo estágio, que no caso é atingir a alma, né? Então vamos dar uma pausa aqui falando do pecado que ele atinge primeiro a carne. Muito bem. Há um texto de Tiago que diz que o pecado seduz e atrai e depois ele dá a luz. Primeiro ele seduz, depois atrai e depois ele é concebido. Então, entende-se que a carne sempre vai pedir. Quando nós lemos aqui, a carne, todos nós somos humanos. Não tem como você não ser tentado. Não tem como você não passar por tentações. Por quê? Porque todos nós estamos vestidos de um corpo corruptível, que o pó há de comer. Estamos vestidos da carne. Nós somos humanos, não tem como. Não tem como eu não poder ser tentado pela carne. Porque o próprio Deus diz que ninguém é tentado além de suas forças. Mas, junto com a tentação, Deus provê o quê? O livramento. Então significa dizer que seremos tentados. Está lá escrito que a carne é fraca, no entanto o espírito pode ser forte, depende da pessoa. Jesus disse: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então todos nós, sempre, desde o momento que nós acordamos até o momento que nós deitamos, estaremos sujeitos à carne. E quando fala carne, pecado, né? O pecado é a transgressão, é a desobediência. A carne é as fraquezas, são os limites, são os desejos que todo ser humano tem. Então, Satanás vai oferecer as tentações, o pecado. E ele vai nos tentar onde? Na carne, na vontade humana, no passado da pessoa, ou algo novo, ou algo velho, não importa. O diabo diz lá em Pedro que ele anda ao derredor, só espreitando, tentando nos armar o quê? Uma emboscada. Então vai tentar com o orgulho, vai tentar com a mágoa, vai tentar com a impureza, com a malícia, com os maus olhos, com o adultério, com a prostituição. Enfim, tudo aquilo que separa o homem de Deus, Satanás vai oferecer. Ele vai oferecer. Ele vai sugerir. Agora, aí é que está a questão. A pessoa ser tentada, porque existem pessoas que, por não amadurecerem espiritualmente, elas de repente pensam assim: eu estou sendo tentado, será que eu estou mal com Deus? Está vindo desejos, será que eu estou mal com Deus? Está vindo pensamentos, será que eu estou mal com Deus? Bem, já diz aquela história que colocou lá dois cães para brigar. Um foi alimentado o mês todo, estava robusto, forte. E o outro cão ficou sem comer um mês, estava fraquinho. Você acha que quem vai vencer essa briga? Quem vai vencer é o que se alimentou. Aí você pergunta para mim: pastor, então estou sendo tentado. Quem não é? Satanás está me sugerindo para quem ele não sugere. O diabo está me oferecendo, está me tentando na minha carne, no meu passado, na minha fraqueza, seja lá que diabo for.
e quem não é. A pergunta é: você está alimentando quem? Quem você tem alimentado? Todos os dias. Você tem alimentado o seu espírito ou você tem alimentado a sua carne? Aí está a resposta. Para que lado você vai pender? Tão simples como isso. Veja que não tem mistério. Às vezes a pessoa diz: eu não consigo largar. Claro, você alimenta a carne e quer viver no espírito. É uma coisa sem nexo. A pessoa alimenta a carne, não tem comunhão com Deus, não tem vida com Deus, não busca, não ora, não jejuma para neutralizar a sua carne, não se desvia do mal, não evita o pecado, e diz assim: não sei por que eu não consigo largar esse vício, essa inclinação. Porque você fica na defensiva como se o pecado fosse involuntário. Ele não é involuntário, ele é voluntário. Ou estou colocando o português errado? Tem que ter a minha participação. Então, se você dizer: eu não consigo, claro, você não alimenta seu espírito. Me desculpe dizer, mas é verdade, só tem pessoas aqui que conhecem a palavra. E mesmo que não conhecesse, teria que conhecer mesmo. Você não alimenta o espírito, não busca, não tem comunhão com Deus. Aí fica aí de altos e baixos. Ora está na vontade de Deus, ora está na vontade do diabo. Ora está 1-0 para mim, daqui a pouco está 1-1, um para mim, um para o diabo. Pelo amor de Deus. Aí depois, ao invés de você tomar consciência dessa condição, você fica: é mais forte do que eu. Parabéns, então quer dizer que o diabo é mais forte do que a palavra de quem? De Deus. Não, gente. Pelo amor de Deus, me desculpe a maneira que a gente fala, mas tem pessoas que, poxa, elas, como disse Paulo, né? Paulo disse: leite vos dê a beber, não comida sólida, porque dada a condição, o tempo que vocês têm, já era para vocês serem mestres, mas vocês continuam sendo pessoas neófitas, como se fossem neófitos na fé. Considerando o tempo que a pessoa está na igreja, considerando o tempo que ela ouve a palavra, nunca houve tanta palavra, tanta pregação, tanta reunião. Na minha época não havia tantas. E na época de muitos aqui que começaram há muito tempo atrás. E nem por isso você estava mal com Deus. Porque sua condição e a minha condição diante de Deus não é medida pela quantidade de pregação ou de reunião que a gente assiste. E tampouco o pregador. Na primeira igreja de Efésios, o pregador era Paulo, João, Pedro, Timóteo. Só o topo dos pregadores. E a igreja esfriou e perdeu o primeiro amor. E aí, o que você me diz? Ou você acha que uma pregação, não estamos aqui desconsiderando, mas é só pegar a Bíblia. A primeira igreja, Deus diz: tenho porém contra vós que abandonaste o teu primeiro amor. Foram 7 igrejas, ele deveria ter falado isso com a primeira ou com a última? Porque cada igreja representa um período da era cristã, profeticamente falando. E na época foi um período mesmo. Uma igreja foi de 0 a 100 anos, outra foi de 200 a não sei quanto. Eu não vou me atrelar a isso. Mas cada igreja foi um período. Como que pode a primeira já esfriar? Se estava começando, meu Deus do céu. Teria que ser a última, não é isso? Não é o tempo que esfria? Aí é que a gente se engana. Quer dizer, Deus disse: vocês abandonaram o primeiro amor, e o pastor deles era top. Já viu os tops? Pois bem. Já viu aquele pregador que você ouve? Meu Deus, que palavra. Mas se não colocar em prática, se não viver, não vai mudar nada. Então, senhora, senhor, a carne só tem espaço quando a pessoa que está na carne, que já está na carne, no pecado, ela não alimenta o seu espírito e, consequentemente, quando a sugestão vem, ela se entrega. Deu para perceber? Vamos lá. Segunda coisa, que o pecado, depois que entra na carne,
o pecado vai atingir o quê? A alma. Depois vem a alma, envolve-se o pecado, materializa-se, cai em tentação. Ou seja, eu dei espaço, dei brecha, não vigiei e acabei consumando o ato. Torna-se iniquidade, malícia, cobiça. Mas mesmo assim, nesta fase, a pessoa ainda se pode arrepender. Voltar ao quê? Ao início de tudo, porque o próprio Jesus disse, né? Se confessardes os vossos pecados, vocês alcançarão o perdão. Então entende-se que a carne, a tentação veio, a carne cedeu, e aí é claro, o pecado se consumou na alma, ou seja, aquela vontade do mal foi cumprida, e a pessoa caiu na cobiça, como diz aqui, né? E aqui diz, enfim, envolve tentação, torna-se iniquidade, cobiça, mas mesmo assim, nesta fase a pessoa ainda pode arrepender-se, voltar ao início de tudo. É claro, nós sabemos que todos nós temos acesso ao trono de quem? De Deus. Eu sempre explico uma coisa interessante. Qual é a diferença de uma pessoa que tem a natureza de Deus, cometer um erro, e a pessoa que não tem a natureza de Deus, cometer um erro? É simples de entender, é como uma comida estragada. Quem tem a natureza de Deus comete o erro, mas ela não consegue conviver com aquilo. Então ela vai diante de Deus, vomita aquilo, confessa e abandona aquele pecado. Porque ela não consegue conviver com aquilo, porque ela errou. Mas a natureza dela é o quê? Divina. Então ela pede perdão para quem deve pedir perdão, ela se desculpa com quem tem que se desculpar, ela abandona o pecado, confessando a Deus, ela não convive com aquilo, porque a natureza dela é divina. E quando a natureza não é divina, quando a alma da pessoa está totalmente tomada pelo pecado, ela comete, pede perdão, até acredita-se que ela quer mudar, mas depois torna a repetir, porque ela não odeia o pecado. Aquilo não se torna um inimigo para ela. Parece que, enfim, nós sabemos que a Bíblia denomina o pecado como algo doce, mas que o final é o quê? É amargo. Então ela confessa, pede perdão, mas ela não tomou nojo, não odiou aquilo, porque a sua natureza ainda não é divina. Então acha que aquilo não é tão ruim assim, o pastor está exagerando, afinal todo mundo faz. O dia que ela se conscientizar que o pecado separa ela de Deus, que o pecado conduz ao inferno, que o pecado desinstitui ela de qualquer bênção de Deus, que o pecado destrói, ela vai olhar para o pecado e vai dizer: pecado miserável, nunca mais eu vou fazer a tua vontade. Isso é um detalhe, porque quando a alma está envenenada, é um problema. Vamos lá, vamos ao terceiro passo aqui, a terceira fase, né? Então aí depois de atingir a alma, atinge o quê? O espírito. Quando o pecado chega ao espírito, que é a base humana, a pessoa já está tomada pelo pecado e não consegue ver o erro dela. O pecado de Lúcifer, orgulho, vaidade, cobiça, etc. Um exemplo aqui, a pessoa deixou chegar a esse ponto, não lidando com o pecado antes, e nesta fase torna-se o quê? Impossível ajudá-lo. Torna-se impossível ajudá-lo, né? Só quem pode se ajudar é a própria pessoa. Por favor, hein? Que fique claro que a pessoa não pode confundir. Então não tem mais jeito? Não. Está dizendo aqui que não depende das pessoas, depende de si próprio. Aqui é o estágio que já não tem mais jeito. O diabo trabalha a fiscalizar cada um de nós 24 horas por dia, para saber o que queremos para a nossa vida. E se alguma coisa que combina com ele leva a pessoa a cair em tentação. Por isso, Paulo diz que a inclinação da carne é para a morte. Portanto, temos que nos examinar todos os dias,
para ver se existe o quê? Inclinações. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Nós falamos isso agora no começo. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a quem? A Deus. Romanos 8, do 5 ao 8. Cada pessoa é responsável pela sua própria vida. Está aí o que falamos. Se não está bem espiritualmente, é porque há inclinação para a carne. Bem, isso aqui a gente falou no começo, né? A inclinação, enfim. Agora eu quero falar sobre a questão do espírito. Bem, quando diz que atingiu o espírito, e aquilo já não incomoda a pessoa, enfim, ela não abomina, e aqui diz que se torna impossível, ela, aqui diz, ó, torne-se impossível ajudá-la. Não é que é impossível a pessoa sair daquela condição. Que fique claro. Porque se você disser assim, pastor, mas está lá escrito que o pecado contra o Espírito é santo, não tem perdão, e a pessoa que cometeu é impossível renová-la. Mas não está falando de você. Porque se você tivesse pecado contra o Espírito Santo, nem aqui você estaria. Você pode ter certeza disso. Então, aqui está a dizer que quando a pessoa vai deixando com que o pecado enraize, ele venha penetrar no espírito dela, então somente ela pode mudar. Por quê? Porque ela já conhece a palavra. Porque entenda, quando eu e você chegamos aqui, nós viemos no pecado porque não conhecemos a verdade. E aí conhecereis a verdade te libertará. Então nós sofríamos por ignorância, por não conhecer a palavra. Mas a nós brilhou a luz, foi revelado a palavra de Deus. E cada vez que nós aprendemos, fomos nos entregando, e fomos tendo experiências com quem? Com Deus. Quando nos batizamos, quando nos tornamos fiéis ao altar, quando abandonamos as más companhias, quando perdoamos, fomos tendo experiências com Deus. E aquilo foi nos fortalecendo, porque nós podemos perceber que a palavra de Deus se cumpre. Que Deus é fiel, que a palavra é viva e eficaz. Agora, é óbvio, é claro, com o tempo precisamos nos manter. E quando a pessoa, ela permite com que o pecado volte, atinja a carne, atinja a alma e o espírito, ou seja, vai ser algo consciente. É como disse Paulo, ela vai cauterizar a própria consciência. Ou seja, eu estou fazendo isso consciente. Sei que eu estou errado. Então ninguém mais pode ajudá-la. Deus já deu o evangelho para ela se arrepender. Já deu Jesus aonde? Para lavá-la. O que Deus pode fazer mais? Deus já fez de tudo. O pastor já pregou, ela já recebeu a palavra. Agora é com ela. Então quando fala impulso, pode se tornar impossível para nós. Mas para ela não, porque só depende dela. Se ela se arrepender, se ela tomar consciência disso, poxa, eu conheço a verdade. Como que eu vou ver na mentira? Está lá em 1 Pedro que aquele que outrora conheceu o mundo e voltou novamente, o segundo estado dele será pior que o primeiro. Meu Deus, eu não posso viver assim. Eu tenho consciência do meu erro. Isso vai matando a fé, porque pense, imagine você está aqui, e agora nesse momento o Espírito Santo vai te chamar para confessar, pedir perdão, se arrepender, mas você não quer. Então tudo que vai ser feito de agora em diante, você vai ficar só ali em pé, o pastor vai estar fazendo a busca, apresentando as pessoas a Deus, as pessoas vão estar se entregar a Deus, e você vai estar ali conscientemente em pé, certo que quando sair por aquela porta, você vai fazer de novo. Por isso que diz impossível, porque se você não mudar, não tem como Deus te mudar. Se você não se entregar, não vai ter como.
pode fazer o que for, vou orar por você, vou jejuar por você, não depende de jejum, não depende de oração, é uma decisão. Lembra de Zaqueu? Por que Zaqueu decidiu? Porque ele se conscientizou do seu pecado. Eu decido devolver metade do que roubei, quem eu defraudei 4 vezes mais, eu não quero mais essa vida. Não existe caso impossível para Deus. Só existe pessoas de cabeça dura, teimosas, que insistem em viver aonde? No erro. Mas se agora, nesse momento, elas confessarem: ó Deus, eu apaguei o primeiro amor, ó Deus, eu perdi o primeiro amor, ó Deus, eu caí em tentação, ó Deus, eu não abandonei os meus pecados, me ajuda. Deus vai te ajudar. Amém? E nós vamos buscar isso agora, nessa busca ao Espírito Santo, essa renovação, essa entrega por inteiro.